Pela segunda vez, ministro Luiz Roberto Barroso pede explicações à Polícia Federal sobre vazamento de informações sigilosas da investigação referente ao decreto dos portos. E você vai ver também. Polícia Federal faz buscas na casa do ex-governador Jacques Wagner em investigação sobre superfaturamento na Arena Fonte Nova. Julgamento do ex-deputado Carli Filho, acusado das mortes de 2 jovens em acidente de trânsito em 2009, deve começar amanhã em Curitiba. Começa a audiência pública sobre voto impresso no TSE. E o que fazer em caso de má prestação de serviço público por concessionárias? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal na Bahia faz hoje buscas na casa do ex-governador Jacques Wagner em investigação sobre um superfaturamento na Arena Fonte Nova. Os mandados foram expedidos pela Justiça na Operação Cartão Vermelho. E a repórter Evne Araújo tem os detalhes dessa operação para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Um deles na casa do ex-governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jacques Wagner. A Polícia Federal apura a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e desvio de verba pública. O contrato entre as construtoras OAS e Odebrecht teria sido superfaturado em pelo menos 450 milhões de reais. Esse contrato que era para as obras da Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. O dinheiro, esses 450 milhões de reais, seriam usados para o pagamento de propina e também para o financiamento de campanhas eleitorais. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, entrou em contato com o delegado da Polícia Federal, Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito que investiga o presidente Michel Temer por suposto crime de corrupção na edição do Decreto dos Portos. O contato foi para apurar suposto vazamento de informações sigilosas do caso. O delegado negou a divulgação. Esta é a segunda vez que o ministro do STF pede explicações à Polícia Federal sobre vazamentos da investigação. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos, foi beneficiada pelo decreto assinado pelo presidente em maio, que ampliou de 25 para 35 anos as concessões no setor prorrogáveis por mais 70 anos. Em janeiro, a defesa de Temer pediu o arquivamento do processo, mas a solicitação ainda não foi analisada pelo Supremo. O TRE de Minas Gerais recebeu denúncias de eleitores sobre a ação de estelionatários que usam o nome da Justiça Eleitoral para roubar dados e aplicar golpes. E-mails, telefonemas falsos não são as únicas ferramentas dos bandidos, não. Eles chegam a bater na porta da casa das vítimas. Se alguém bater na porta da sua casa dizendo que é da Justiça Eleitoral, o senhor abre a porta, entrega os dados que o senhor tem, CPF, número de título? Desde que a pessoa esteja identificada, com certeza. Foi exatamente desse jeito que um estelionatário agiu em Minas Gerais. A pessoa que bateu na porta não era da Justiça Eleitoral. O TRE de Minas recebeu denúncias de eleitores de Uberaba e de Belo Horizonte que houve a tentativa de abordagem em nome da Justiça Eleitoral, de representantes em nome da Justiça Eleitoral, para que fizessem a coleta biométrica em casa ou participassem de um censo da Justiça Eleitoral. Então, estamos alertando, em nome do TRE de Minas, que não há esse tipo de abordagem a eleitores em casa para essa finalidade. Um dos crimes foi registrado e confirmado em Belo Horizonte. Outro é apurado pela polícia e pelo TRE do Estado. Mais casos suspeitos estão sendo investigados em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Aconteceu em Minas Gerais, mas poderia ser em qualquer lugar. Por isso mesmo, o alerta vale para todos os estados, municípios e o Distrito Federal. A Justiça Eleitoral não vai à casa do eleitor, é o eleitor que vai à Justiça Eleitoral. Se você precisa regularizar qualquer situação, procure um cartório eleitoral. Em caso de dúvida, ligue no Disque Eleitor, o telefone é 148. Ou então entre no site do TRE do seu estado. Se baterem na porta da sua casa usando o nome da Justiça Eleitoral, tenha certeza, é tudo mentira.
Então vamos repetir o alerta. Os eleitores não caiam nesse golpe e não atendam pessoas que se dizem representantes da Justiça Eleitoral e façam essa abordagem. Essa mesma regra vale para telefonemas ou e-mails. Os estelionatários usam ameaças de cancelamento de título, convocação de mesários, regularização de cadastro. Se você receber esse tipo de mensagem, pode apagar direto, nem precisa abrir. Desconfie sempre. Saber quem é a pessoa, se é a pessoa deputada, entrar na minha casa, senão eu não abrirei a porta não. A Justiça Eleitoral determinou a retirada de postagem contendo suposta pesquisa eleitoral fraudulenta do blog Pensa Amapá. Os responsáveis foram intimados a cumprir a determinação em até 72 horas, sob pena de multa de até R$5 mil por dia de descumprimento. A decisão liminar atende pedido do Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Regional Eleitoral. Na representação, a Justiça, a PRE, argumentou que a divulgação da pesquisa tem o intuito de manipular e influenciar o eleitorado, além de comprometer a legitimidade das eleições. Acrescentou que o Instituto de Pesquisas Sociais e de Opinião de Mercado, INPSOM, citado pelo blog como autor da pesquisa, sequer existe. O Ministério Público Federal enviou ao Superior Tribunal de Justiça um parecer contra o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula contra a execução provisória da pena que foi condenado depois do julgamento dos recursos pelo TRF4. O repórter Gabriel Sefrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. A alegação do Ministério Público Federal ao encaminhar essa manifestação ao Superior Tribunal de Justiça é de que o Supremo Tribunal Federal já tem decisão sobre o assunto e que, pelo fato de Lula ter sido condenado em segunda instância, deve começar a cumprir a pena de forma provisória. O MPF também citou casos semelhantes em que condenados já estão presos provisoriamente. Disse também que os advogados do ex-presidente Lula apresentaram recurso antes da publicação da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesse recurso, a alegação dos advogados é de que faltou fundamentos claros para a execução da pena. Érica. Obrigada, Gabriel. A Justiça Americana ouve hoje Frederic Barbieri, considerado pela polícia brasileira como o maior traficante de armas para o Brasil. Ele foi preso no último sábado na casa dele na Flórida. Barbieri, também investigado nos Estados Unidos por tráfico internacional de armas, está numa penitenciária americana. O Ministério da Justiça pediu a extradição dele para o Brasil, mas, de acordo com o governo, houve um pedido de documentação complementar traduzida para o inglês. O brasileiro, que tem 2 mandados de prisão expedidos pelas polícias federais da Bahia e do Rio de Janeiro, obteve a cidadania americana em 2015, logo após ter fugido do Brasil e se estabelecido na Flórida. Em junho de 2017, ele entrou na lista dos procurados pela Interpol. Barbieri é acusado de ter enviado ao Brasil, em maio do ano passado, uma carga de aquecedores de piscina recheada com 60 fuzis. O interrogatório de um acusado de roubo será feito por meio de videoconferência. O motivo? O medo da vítima de ficar frente a frente com ele. O juiz de primeiro grau determinou a realização do interrogatório do acusado por videoconferência, mas, para a defesa, o interrogatório deveria ser anulado porque a justificativa do medo da vítima não se enquadra em nenhuma das situações previstas no Código de Processo Penal e isso ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa. A defesa também argumentou que o juiz não demonstrou no processo a possibilidade de a vítima ser influenciada pela presença do acusado, que a oitiva da própria vítima poderia ter sido feita por videoconferência e que o réu poderia ser retirado da sala de audiências. Ao analisar o caso, o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, observou que, desde 2009, o Código de Processo Civil passou a admitir esse tipo de interrogatório se houver decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida. Além disso, o ministro explicou que o interrogatório à distância tem o objetivo de impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-governador Sérgio Cabral, ex-secretários de saúde, outros 12 servidores, uma empresa, um consórcio e 4 executivos, entre eles Arthur César de Menezes, conhecido como Rei Arthur. Segundo a ação, os denunciados realizaram contratos com a manutenção de serviços de estocagem, de distribuição, de armazenamento e destinação final de medicamentos, insumos e outros materiais hospitalares
que resultaram em um prejuízo aos cofres públicos de 173 milhões de reais. E você vai ver ainda nesta edição. Previsto para começar amanhã julgamento do ex-deputado Carly Filho, acusado das mortes de 2 jovens em acidente de trânsito em 2009. Voltamos já já. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, será nomeado como ministro extraordinário da Segurança Pública. O presidente Michel Temer edita ainda hoje a medida provisória que cria nova pasta para promover a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os estados. No lugar de Raul Jungmann, o Ministério da Defesa vai ser conduzido interinamente pelo general do Exército, Joaquim Silva e Luna. O Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso de 2 empresas de contagem em Minas Gerais. Elas foram condenadas à revelia porque o representante das empregadoras não compareceu à audiência inaugural. Um metalúrgico entrou na justiça contra as empresas que pertenciam ao mesmo grupo econômico. No Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, foi mantida a pena de revelia aplicada às empregadoras, que é quando uma das partes não comparece à audiência e se presumem verdadeiras as alegações da parte contrária. De acordo com as empregadoras, o representante delas não compareceu à audiência devido a problemas no trânsito. Para os magistrados, acidentes são comuns no tráfego intenso de grandes cidades, cabendo à parte se prevenir de problemas desse tipo. E por isso, o pedido feito pelo representante do grupo econômico de adiamento da audiência inaugural foi negado. As empresas recorreram ao TST insistindo na tese de cerceamento do direito de defesa. Sustentaram ainda que não tinha como prever o engarrafamento causado por um acidente. O relator do caso na 7ª turma, desembargador convocado Altino Pedroso dos Santos, lembrou que é dever das partes comparecer à audiência e que a ausência implica a revelia e a confissão quanto à matéria. O desembargador ainda explicou que, de acordo com a súmula 122 do TST, a revelia só é afastada com a apresentação de prova da impossibilidade de comparecimento do empregador ou do representante no horário designado. Por unanimidade, a turma não conheceu do recurso do grupo econômico. Está previsto para começar amanhã o julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, acusado das mortes de Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida em um acidente de trânsito em 2009. O julgamento será na 2ª Vara do Tribunal do Júri do Paraná. No dia 8 de novembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu o último habeas corpus impetrado pela defesa do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho e revogou a liminar que impedia que ele fosse a júri popular. Com a liminar revogada, o julgamento pôde ser marcado. E na semana passada, o ministro Gilmar Mendes também negou um habeas corpus que pedia a suspensão do júri. O acidente aconteceu em Curitiba. Segundo a perícia, o então parlamentar dirigia em velocidade acima dos 160 km por hora, com carteira de habilitação cassada e alcoolizado. Fevereiro está sendo marcado por grandes sustos para os brasilienses. O teto de uma garagem de um prédio em área nobre da capital desabou. 2 dias depois, parte de um viaduto que fica na principal via expressa da cidade também desmoronou. Por sorte, ninguém se feriu, mas os episódios alertam para a importância das vistorias. O condomínio já isolou a área. A perícia da Polícia Civil está sendo concluída e em breve as obras devem começar. Mas o que se viu na garagem deste prédio em Brasília há 2 semanas foram vários carros destruídos. Não muito longe dali, na área central da cidade, parte do viaduto de uma das principais vias do Distrito Federal desabou em um horário de grande movimento. Os 2 desabamentos causaram prejuízos e preocupação. Prevenir é sempre a melhor alternativa para evitar casos como os que acabamos de mostrar. As vistorias feitas de forma periódica seguem orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que levam em conta todos os aspectos estruturais, como, por exemplo, a existência de trincas, rachaduras ou infiltrações. Se algum problema for verificado, o responsável ou dono do imóvel é notificado e obrigado a fazer os reparos. Em casos mais graves, a casa ou prédio podem ser interditados. Segundo a Defesa Civil do Distrito Federal, as chamadas de síndicos para a realização de vistorias nos prédios aumentou 4 vezes nos últimos dias. Subiu de 10 para 40. A maioria dos casos são casos de pequena complexidade. 2 a 3 casos realmente merecem uma atenção mais
intensa das autoridades. O que a Defesa Civil observa muito são os primeiros sinais de um possível colapso estrutural, seja começando nas infiltrações até grandes rachaduras. Mas se esse processo for ignorado e ocorrer danos a moradores ou à população, quem deve ser responsabilizado? Nas casas, a responsabilidade é do dono. No caso dos prédios, o condomínio pode ter que pagar indenizações aos moradores, o que não impede também a responsabilização da construtora. E no caso de obras públicas, é o governo quem responde. A gente tem que observar que quando a gente fala em construção, né, prédio, casa, o bem que está lá dentro, que está sendo tutelado, não é um bem material, não é a geladeira, porque geladeira a gente trabalha e compra outra, mas a vida, não tem como comprar outra vida. Então, por conta disso, é muito importante que a gente observe os trabalhos técnicos. Se o engenheiro diz que corre risco, confia no engenheiro e toma providência no sentido de desocupar o imóvel ou de proceder com a reforma para que o imóvel deixe de oferecer risco. O Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal afirma que o desabamento do teto da garagem deve servir de alerta a outros síndicos. O fato da manutenção corretiva e preventiva é algo que deve estar dentro do próprio orçamento anual elaborado por ele e apresentado aos condôminos. A gente vem buscando, realizando palestras, realizando workshop, mostrando aos síndicos, principalmente os problemas contínuos que existem em determinados condomínios e em determinadas áreas do Distrito Federal. Para aqueles que vão fazer obras, a Defesa Civil lembra: os órgãos fiscalizadores devem ser avisados com antecedência. Ao atentar, observar um problema numa edificação, seja uma trinca, uma rachadura, uma grande infiltração, porque esses são os primeiros sinais de problema na estrutura, ele pode acionar a Defesa Civil. Uma novidade que vai valer em todo o território nacional. Recém-nascidos terão um cadastro biométrico antes mesmo da emissão da carteira de nascimento e da alta hospitalar. A medida evita fraudes e dá mais segurança às mamães. Todas as maternidades têm até 90 dias para se adequar a essa nova norma. A regra aprovada pelo Ministério da Saúde obriga todos os bebês a serem identificados pela palma da mão e a ter esses dados associados à digital da mãe. Celijane aprovou a ideia. Grávida de 6 meses, ela acredita que ter as informações do filho ligado ao nome dela evita qualquer dor de cabeça. Ele ser trocado na maternidade, sumir, a gente vê muitos casos falando sobre isso, né? Com esse cadastro biométrico, é uma segurança maior para a gente, né? Uma certeza, uma segurança que a gente já vai sair dali e já vai ser reconhecido que a gente é a mãe, né? A medida vai funcionar da seguinte maneira: logo depois do parto, ainda na maternidade, os profissionais vão colher a impressão da palma da mão do bebê e a impressão digital da mãe. Com isso, vai ser feita uma declaração de nascido vivo. Esse documento será encaminhado ao cartório e só então a criança vai poder ser registrada e tirar a certidão de nascimento. Os cartórios vão digitalizar os dados para criar o Documento Nacional de Identidade, a nova identidade que vai valer por toda a vida da pessoa. Para este advogado, a medida evita fraudes, já que os dados biométricos nunca mudam. Isso já facilita, por exemplo, a identificação da pessoa futuramente perante os órgãos governamentais, seja ele no âmbito municipal, estadual, federal e, no nosso caso aqui em Brasília, distrital. Então vai ficar praticamente hoje impossível uma perda do bebê, uma troca de bebê em maternidade por qualquer acidente ou até, né, por um ato criminoso. Os dados biométricos, como a digital, características físicas e até ficha criminal, vão ficar armazenados em uma base de dados que pode ser acessada por todos os órgãos do governo. O filho de Claudiana vai nascer em junho. A futura mamãe também gostou da ideia de ter todas as informações em um único documento. É bom que já sai com algumas documentações que depois não precisa você ir atrás. E, por exemplo, se você vai fazer um plano de saúde, sempre precisa, né? Então, já saindo do hospital é mais fácil. Não vai ter dor de cabeça. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O que fazer em caso de má prestação de serviço público por concessionárias? Voltamos em instantes. Quem nunca teve problema com algum serviço público prestado? Difícil, né? É que as concessionárias de serviços públicos acumularam nos primeiros dias de 2018
1.461 reclamações, segundo dados da plataforma consumidor.gov.br. Foram quase 26 reclamações por dia. Os dados são referentes a 15 concessionárias. A água, energia elétrica, gás, esgoto estão entre os serviços mais reclamados. Evne Araújo vai tirar as dúvidas sobre esse assunto com um especialista. Vamos voltar a falar com ela. Evne. Érica, aqui comigo, o doutor Alex Valadares, advogado, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Doutor, para a gente começar, né, como é que funciona essa questão da concessão de serviços públicos? A concessão de serviços públicos consiste na transferência da execução destes serviços que deveriam ser feitos pelo Estado, prestados pelo Estado, para que particulares o façam. Os serviços fornecidos pelas concessionárias, como a gente falou, né, água, energia elétrica, são considerados serviços essenciais? Os serviços essenciais, eles são estipulados pela lei de greve, que no seu artigo 10 estabelece os serviços que têm essa característica de serviços essenciais e, portanto, não podem parar. Dentre eles, os serviços de água e os serviços de energia elétrica. E é ilícito interromper esses serviços? Como é que fica essa ponderação, né, da lei de greve? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a legislação consumerista também se aplica aos serviços públicos. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito do consumidor receber serviços públicos com eficiência e qualidade. E, no caso dos serviços públicos essenciais, eles devem também ser prestados de forma contínua. Portanto, em princípio, esses serviços não podem ser interrompidos. Acontece que a Lei Geral de Concessões e Permissões, ela estabelece exceções situações em que se pode haver interrupção de serviços públicos. Por exemplo, uma situação de emergência, uma situação em que esses serviços não podem ser prestados por um fato de terceiro. Esses serviços podem ser interrompidos. Ou, no caso de haver prévia comunicação das concessionárias, eles também podem ser interrompidos em caso de necessidade técnica ou de segurança. Assim também como, claro, com prévia comunicação no caso de inadimplência dos consumidores. Qual é a legislação que rege essa relação do cidadão com a concessionária? A Constituição Federal, em primeiro lugar, estabelece a possibilidade de concessão de serviços públicos, a Lei Geral de Concessões e Permissões e o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que quem define quais são os serviços públicos essenciais é a lei de greve. Ótimo, muito obrigada, doutor. Érica, voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. Toma posse hoje a nova administração do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2018-2020. A presidência da Corte será comandada pelo ministro Brito Pereira, a vice-presidência pelo ministro Renato de Lacerda Paiva e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Lélio Bentes Correia. A solenidade está marcada para as 5 da tarde na Sala de Sessões Plenárias Ministro Arnaldo Susequinde, na sede do TST em Brasília. E o Tribunal Superior Eleitoral sediou hoje pela manhã audiência pública para receber sugestões de especialistas e representantes da sociedade civil sobre o voto impresso nas eleições de 2018. A repórter Juliana Ribeiro acompanha e ao vivo tem os detalhes. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a você que nos assiste. 22 pessoas tiveram 5 minutos para apresentar o ponto de vista sobre o voto impresso. Os participantes aproveitaram para falar também sobre o cenário político no Brasil e a segurança da urna eletrônica. Os cidadãos ainda podem participar colaborando com sugestões por escrito, devidamente protocoladas aqui no TSE até o dia 1º de março. E lembrando que todas as resoluções referentes às eleições gerais de 2018 devem estar publicadas até o dia 5 de março. É com você, Érica. Obrigada, Juliana. Hoje tem Direito Sem Fronteiras. A construção de ilhas militares no Mar do Sul da China é uma polêmica que está em discussão no mundo. O Direito Sem Fronteiras vai debater o significado da criação dessas ilhas bélicas e como a unidade internacional pode ser afetada. É logo mais às 8 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.